Olá, boa noite. Tudo bem com você? Oi, Júnior. Oi. Júnior, o que a gente vai fazer agora? Estudar para vocês. Nós vamos estar agora gravando um estudo bíblico. Olha só o estudo bíblico, Júnior, que a gente vai gravar. Amigos do coração. O estudo bíblico Amigos do Coração. Nesse estudo bíblico aqui, nós vamos estar, o Júnior, né? Eu vou estar ajudando ele. O Júnior vai estar se preparando, né? Vai estar estudando, aprofundando mais o conhecimento da Bíblia, porque o Júnior vai participar do Batismo da batismo primavera. da primavera, né? Como está escrito aqui atrás de nós, né? É. Então, vamos lá. O nosso primeiro estudo, Júnior, qual é? Como é bom ser amigo de Jesus. Como é bom ser amigo de Jesus. E aí, Júnior, nós temos uma história aqui que é muito interessante nesse primeiro estudo que nós vamos fazer com nossos amigos. Antes da gente iniciar esse estudo, nós precisamos fazer uma coisa muito importante. Orar. Oração, tá bom? Então, eu vou fazer a primeira oração, depois lá no final você faz a outra quando a gente terminar o estudo, tá bom? Tá. Combinado? Amiguinho, fecha os seus olhinhos e olhe com a gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Querido Pai do céu, nós queremos agora te agradecer e te pedir a sua ajuda, porque neste momento nós vamos estudar a sua palavra. Nós queremos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que a gente está estudando. O Senhor envia o teu Espírito Santo aqui para também estar abrindo nossa mente e o nosso coração. Te peço no nome de Jesus. Amém. Muito bem? Não tá errado nada. É o seguinte. Jesus, como é bom ser amigo de Jesus é o nosso tema, né? É. Como é bom ser amigo de Jesus. Jesus, ele gostava muito de contar histórias, sabia? E Jesus, ele contou uma história muito interessante. Viu, Júlio? Sabe qual foi a história que ele contou? Ele disse que um homem, ele havia alugado, né, um sítio para poder ele trabalhar, né, fazer suas plantações ali e através disso ele ganhar o seu pão de cada dia. Sabe o que aconteceu? Durante o tempo que ele estava ali preparando a terra, né, com arado e tal, arando a terra e virando a terra para fazer a plantação, ele de repente, quando ele estava puxando o arado, né, para cortar a terra, ele sentiu que a lâmina do arado bateu num negócio. Aí o que ele faz? Ele vai lá naquela lâmina, ele vai lá verificar o que é que tinha acontecido ali. Sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um tesouro. É porque eu estou lá na câmera, eu estou muito pra... Tá bom, agora a gente fica mais assim. Aí, sabe o que ele encontrou? Ele encontrou um tesouro. Só que ele usou a cabeça. Sabe o que ele fez? Quando ele encontrou o tesouro, ele fez o seguinte: ele enterrou de novo o tesouro e ele correu procurar quem era dono da terra, porque ele queria comprar a terra. As pessoas ficaram pensando assim: esse cara é louco. Por que ele está querendo comprar essa terra? Um monte de terra revirada. As pessoas não davam valor para aquela terra. Mas só ele sabia o porquê, Júnior, que ele queria comprar aquelas terras. Só ele tinha ideia do que estava acontecendo. Aí o que ele fez? Conseguiu comprar a terra. Quando ele conseguiu comprar a terra, ele voltou e ele foi lá e descobriu o tesouro e tomou posse dele. Não usou a cabeça? Não foi inteligente esse rapaz? Foi. Né? Muito inteligente. O que acontece? Naquele tempo era comum as pessoas fazerem isso, né? Porque assim, às vezes um país guerreava contra o outro, e quando esse país guerreava contra o outro, eles iam lá e saqueavam toda a riqueza daquelas pessoas, das pessoas, e levavam embora. Então as pessoas enterravam os seus tesouros lá nos terrenos, no chão, exatamente como forma de proteger o tesouro. Esse rapaz, aí algumas pessoas morriam, outros
eram levados cativos, né, quando eram invadidos os terrenos, e esses tesouros ficavam lá. E esse homem ele teve a sorte de encontrar esse tesouro. Aí ele foi sábio, comprou primeiro o terreno, porque o dono do terreno poderia reivindicar o tesouro, caso ele o encontrasse e avisasse, encontrei um tesouro aqui, é o dono. Ele disse, não, está no meu terreno, é meu. Né? Mas ele comprou o primeiro terreno, depois ele comprou o terreno, ele foi lá e tomou posse disso. Agora o tesouro é meu, eu comprei o terreno, e o que achei. Né? Sabe que, assim como esse homem encontrou esse tesouro nesse terreno, a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, Júlio, ele também contém inúmeros tesouros escondidos. Esse livro sagrado aqui, a Bíblia, é como se ele fosse um terreno. E aqui estivessem vários tesouros escondidos. Você entendeu? Entendi. Então, a Bíblia Sagrada é esse livro, né? Que contém vários tesouros escondidos. Vamos dar uma olhadinha aí para a gente ver se a gente descobre alguns desses tesouros? Vamos. Então, vamos lá. Qual é o primeiro texto que a gente vai abrir? Aqui está segunda Pedro 1:21. Vai ser o primeiro texto que a gente vai ver. Bora abrir a Bíblia aí? Bora. Então vamos lá. Está aí a Bíblia. O Júnior vai abrir e aí a gente vai acompanhar o texto. Lá no final, foi o último que eu deixei marcado para você. Sabe o que a gente vai encontrar nesse texto aí? A gente vai encontrar nesses textos, Júnior, o nome de quem escreveu a Bíblia Sagrada. Segunda Pedro. 2 Pedro 1:21. Verso 21. Capítulo 1, aí para o verso 21. De novo? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui diz que homens santos escreveram movidos da parte de Deus. Tá, a pergunta é, Júlio, quem foi que escreveu a Bíblia? Homens, só que homens santos inspirados por Deus. Isso mesmo. Homens santos inspirados por Deus. Né? Então a gente encontrou aí a resposta de quem foi que escreveu o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. São homens, só que são homens santos inspirados por Deus. Exatamente. Agora nós vamos em outro texto. 2 Timóteo 3,16. Aqui nós vamos encontrar em 2 Timóteo 3,16 que foi escrita. Eu descobri aí qual a parte da Bíblia que foi inspirada por Deus. Será que tem alguma parte da Bíblia que não é inspirada por Deus? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Vamos ver aí no texto bíblico, então, para saber se tem alguma parte da Bíblia que não é inspirada por Deus e se tem alguma que é inspirada por Deus? Vamos. 16, o verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para a correção, para a educação na justiça. O verso ele começa falando o seguinte: toda escritura. Toda escritura. Toda. Então, tem alguma parte da Bíblia que não é inspirada? Não. Não, porque o verso está dizendo que toda a escritura é inspirada. E ainda interessante, além de ser inspirada, aqui fala que tem, por exemplo, que ela serve também, além de ser inspirada, ela serve para ensinar, ela é útil para ensino, ela serve para repreender, né? E ela serve também para corrigir. Veja quanto é importante a Bíblia, né? Ela ensina, ela corrige, ela repreende. Né? Além dela ter sido totalmente inspirada por Deus. Como diz o início do verso, toda a escritura é inspirada por Deus. Né?
Agora a gente vai lá em Isaías. Aqui no livro de Isaías, nós vamos encontrar uma outra coisa interessante, Júlio. Aqui no livro de Isaías, a gente vai encontrar a verdade na Bíblia, né? E aqui no livro de Isaías também dá para a gente algumas dicas de como a gente encontrar essa verdade. Certo? Certo. Então vamos lá ver como é que a gente vai encontrar essa verdade. Isaías 28, 10. 28, 10. Ou seja, a Bíblia contém verdades. Como que a gente encontra essas verdades? Na Bíblia? Vamos ver aí? Vamos ver. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco ainda um pouco ali. Um pouco aqui, Um pouco ali. Né? Então, ele está dizendo que é preceito sobre preceito, preceito mais preceito e regra sobre regra. Para que eu encontre as verdades bíblicas, eu preciso estudar a Bíblia dessa forma. Um pouco aqui, um pouco ali. Comparando preceitos e comparando regras. Eu vou pegar uma parte lá no Novo Testamento, outra parte lá no Velho Testamento, e eu vou comparando uma com a outra. E isso faz com que eu compreenda o que está escrito no livro sagrado. Júlio, a gente tem ainda agora, deixa eu ver aqui, em Provérbios, olha só. Amiguinho, eu estou vendo aqui o nosso guia, tá bom? Só para a gente aqui não perder o nosso estudo. Aqui a gente vê, por exemplo, a gente tem um livro de Salmo 119, 105, Salmo 119, 11 e 2 Timóteo 3, 16 e 17. Aqui a gente encontra três coisas importantes, João, e para o nosso amiguinho que está nos assistindo ali, sobre a Bíblia. Então a gente vai ver aqui que a Bíblia, nesses versos aí, ela serve, por exemplo, em Salmo 119, 5, diz que ela é uma lâmpada para iluminar o caminho. Imagine que você está no escuro, totalmente no escuro, e você precisa ir em algum lugar. E nesse lugar não tem luz, de forma alguma, você está no escuro. Como é que você vai chegar lá? Você precisa de luz para você chegar lá, né? Então eu preciso pegar uma lanterna, uma lâmpada, né? Um facho de luz, alguma coisa, e eu acendo para que eu possa fazer o quê? Iluminar o meu caminho. E aí eu vou guiar com essa lâmpada, eu não vou correr o risco de tropeçar, eu não vou correr o risco de chutar meu dedo, bater com meu dedão em uma pedra, né? Cortar meu pé em algum negócio que esteja capo de vidro e jogado na rua, no meio do caminho, né? Por quê? Porque a luz ela vai iluminar o caminho, ela vai mostrar como eu chegar lá. A Bíblia, ela também faz a mesma coisa. Então, quando as pessoas elas não conhecem a palavra de Deus, é como se elas estivessem na escuridão. Mas quando elas começam a estudar a Bíblia, o livro sagrado, elas vão começando a abrir a sua mente para aquilo que o livro sagrado vai lhe mostrando. É assim, é como se elas fossem saindo da escuridão e indo para a claridade. Entendeu? Aí tem outra coisa também, a Bíblia nos ensina a maneira certa de viver, como a gente já leu lá em 2 Timóteo 3,16. Ela ensina a gente como viver de forma correta. Ok? E a gente tem aqui, por exemplo, um outro texto, que é o de Atos 17, verso 11, que traz para a gente uma orientação de como é que a gente deve estudar a Bíblia e quantas vezes a gente deve estudar a Bíblia. Vamos dar uma olhada a Atos 17, 11, gente. A gente vai voltar aqui, ó, no Novo Testamento, para a gente ver. Atos 17, 11. Vamos lá. Depois de João, capítulo 17, verso 11. Chegamos.
Atos 17:11, Júnior. Vamos ver aí. Quantas vezes e como é que a gente deve estudar a Bíblia? Tá aqui. Ora, estes da Bereia eram mais nobres que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Sabe o que esses irmãos de Bereia faziam? Eles liam a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Sabe, amiguinho? Sabe por que eles liam a Bíblia todos os dias? Porque eles queriam saber se aquilo que era ensinado para eles era daquela forma, Júnior. Imagine que você chega na igreja e vê o pastor pregando. Vê um ancião, ou qualquer outra pessoa pregando lá na igreja. Aí os bereanos, sabe o que eles faziam? Eles perguntavam assim: será que esse pastor está falando a verdade? Será que esse irmão que está pregando na igreja é verdade? Eu vou conferir na Bíblia se é verdade. E sabe o que eles faziam? Eles chegavam em casa todo dia, não era só no culto da igreja não. Não era só no culto da igreja. Era todos os dias em casa, eles conferiam tudo que era ensinado para eles na igreja, as pessoas que iam na casa deles ensinar a Bíblia, e eles liam a Bíblia todos os dias para que eles confiem, para eles terem certeza de que aquilo que estava sendo ensinado para eles era de fato a verdade. Então, esse é um conselho muito importante para a gente. Ler a Bíblia nos ajuda a tomar a nossa própria decisão e fazer com que a gente entenda, sem que a gente dependa de outras pessoas, entendeu? Então os bereanos, eles tinham essa vontade. E aqui a gente vê um conselho que é muito importante: eles liam a Bíblia todo dia, né? Seria interessante que a gente pudesse seguir esse conselho também desses irmãos aí, dessas pessoas lá de Bereia. Agora a gente tem aqui, Júnior, no nosso estudo, por exemplo, algo muito interessante aqui, ó, sobre a oração. Tá? Aí a gente tem aqui alguns textos bíblicos, em 1 Tessalonicenses, por exemplo, 5,17, Salmo 62,8 e Salmo 145,2, fala que a oração ela aumenta a confiança em Deus, fala que a gente deve louvar a Deus todos os dias e que a gente deve agradecer a Deus. Então, amiguinho, é muito importante, né, Júnior, que a gente ore a Deus, porque a oração aumenta a nossa confiança em Deus. Quando a gente conversa com Ele, isso faz com que a nossa confiança nele seja aumentada. A oração, aí a gente também não podemos deixar de louvar a Deus, né? É importante que a gente louve e que a gente também agradeça a Deus por tudo que Ele faz por cada um de nós. E Jesus, ele deixou para a gente alguns exemplos, por exemplo, de oração. Alguns conselhos, né, muito interessantes. A gente tem algumas frases aqui, por exemplo, que vêm de alguns textos bíblicos que a gente vai dizer se é verdade ou se é mentira. Por exemplo, lá em Hebreus 11:16, diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus. O que você me diz? É possível? Você acha que essa frase é verdadeira ou falsa? Eu acho que é falso. Sem fé é impossível agradar a Deus? Não, sem fé não é possível. Não é possível. Não é possível. Então, a declaração ela seria verdadeira dessa forma, né? Porque quando a gente não tem fé, não tem como estar agradando a Deus. Né? Aqui em Mateus 6:14-15 diz assim, ó: quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, fazemos o mesmo que Deus fez por nós. Ou seja, nos perdoou. Olha que frase interessante. Você acha que essa frase é verdadeira? Quando a gente perdoa as pessoas que fazem alguma ofensa contra nós, a gente está de fato fazendo o mesmo que Jesus? É verdadeiro isso ou é falso? Quando a gente perdoa as pessoas que fez algo de errado contra nós,
a gente está fazendo, e fazendo isso, a gente está fazendo o mesmo que Jesus? Sim. Porque Jesus sempre perdoava as pessoas. Então, quando a gente perdoa, por exemplo, a irmã, né, que fez alguma coisa contra a gente está fazendo o mesmo que Jesus fazia. Né? Quando a gente perdoa o amiguinho, quando a gente perdoa as pessoas que fez algo de errado contra nós estamos fazendo o mesmo que Jesus fazia. Né? Então isso é verdadeiro. Né? Outra questão, 1 João 5,15. Deus sempre ouve a oração feita de acordo com a sua vontade. Você acha que Deus sempre ouve as orações feitas de acordo com a sua vontade? Sim. Isso é falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Deus sempre ouve as nossas orações, né? Então, amiguinho, você tem que entender isso, a importância da oração. Deus sempre está disposto a nos ouvir. Não é, Júlio? Tessalonicenses 5,17. Devemos orar sempre? O que você acha? É interessante, já que Deus ouve, né? Então a gente precisa sempre estar conversando com Ele. Mateus 20,41. Orar nos ajuda a não fazer coisas erradas. Olha só, por que orar nos ajuda a não fazer coisa errada? É porque a oração é uma conversa com Deus. Então a gente abre nosso coração para Ele e essa conversa com Deus constante permite com que a gente fique longe das coisas que não devem ser feitas. Né? Por isso que é importante a gente orar. Muito bem. Jesus, lá em Mateus 6, de 9 a 13, ele ensina os discípulos a fazer uma oração. Os discípulos estavam ali preocupados e disseram assim: Jesus, nos ensina a orar. Aí Jesus vai ensinar ele, chama ele. Então vem cá, vocês querem aprender a oração? Eu vou ensinar vocês uma forma para orar. Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Tu lembra? Jesus usou para ensinar eles? Essa oração, ela está lá em Mateus capítulo 6, de 9 a 13. É a oração do Pai Nosso. Do Pai Nosso. Tu sabe fazer a oração do Pai Nosso? Sei. Como é que começa? Pai Nosso que Estás estás nos no céus, céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai hoje, mas perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa foi a oração que Jesus deixou como exemplo, né, para os seus discípulos. Ó, quando vocês for orar, é assim que vocês vão orar. Tá certo? Então, essa oração ela serve de base para as outras orações que nós fazemos. Então, aqui a gente tem algumas dicas, Júlio, de como fazer a oração. Né? Algumas dicas. Vamos ver quais são as dicas? Olha só. Por exemplo, a primeira dica é a seguinte. A gente vai completar, tá bom? Então, eu vou dizer para você aqui a frase e você vai completar. Que são, assim como Jesus deu a orientação aos discípulos de orar, aqui a gente está tendo essa dica também de como a gente deve orar. Então, por exemplo, como é que você completaria essa frase aqui dentro da sua oração? Senhor, eu te louvo porque tu és bondoso. Mais alguma coisa? Bondoso, fiel e uma pessoa maravilhosa. Tudo bem. Então você diria: Senhor, eu te louvo porque tu és bondoso, maravilhoso, fiel. Eu poderia dizer: você me protege, você é meu salvador, né? Então eu te louvo por isso. Aí aqui a dica é a seguinte: você escrever algo que você gosta, né, muito em Deus, né? Como que ele é bondoso, como você citou, né? Aí essa outra frase aqui, olha, como é que você completaria ela? Muito obrigado por quê? Por que você diria muito obrigado? Porque você me ajudou, por eu estar aqui até hoje. Por exemplo, se eu tivesse uma prova de matemática, eu ia orar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda nessa prova de matemática, por favor. Eu falaria assim.
Ok, então você completaria muito obrigado por me ajudar para a matemática, por ter me protegido, por ter me guardado, né, até hoje. Aí vamos lá. Aí outra coisa, outra frase. Como é que você completaria ela na oração? Por favor. Por favor, me ajuda, me protege e que nada de mal aconteça comigo. Muito bem. Aí outra frase que a gente tem aqui, ó. Em nome, aí é para completar a oração, é a dica, né? Em nome de Jesus. Amém. Então, toda vez que você fizer, meu amigo, fazendo oração, a sua oração deve sempre encerrar dessa forma. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Assim você encerra a sua oração, tá certo? Então você vai, primeiro, pedir a Ele, você vai louvar a Ele pela sua bondade, pelo que Ele faz. Você vai agradecer a Ele, né, pelo cuidado que Ele dá a você. Você vai fazer a Ele um pedido, né? E por último você vai, em nome de Jesus, agradecer, né? Assim. Bem, hoje, Júlio, e a menina que está nos assistindo ali, nós aprendemos que a oração ela é como se fosse uma conversa com Deus, certo? Então, a oração é como se eu estivesse falando com Deus, falando com alguém, e eu vou abrir o meu coração para Deus, certo? Então você lá vai louvar Ele, né? Porque Ele é agradecer, pedir, né? Então, nessa conversa, você vai fazer isso com Deus. Foi o que a gente aprendeu no nosso estudo de hoje, né? E a gente entendeu também que a Bíblia é o quê? Como se fosse um terreno, um sítio, né? E ali, nesse sítio, tivesse vários tesouros enterrados. E assim como eu escavaria, né, esse sítio para encontrar os tesouros sagrados que existe ali, eu também devo fazer com a Bíblia? Estudar a Bíblia. Buscar os tesouros que tem dentro dela, né? Sim. Então a gente, através do estudo da Bíblia, vamos encontrar os tesouros que tem ali. Aí agora eu quero saber de você, mediante ao estudo que nós fizemos hoje, Júnior, respondendo para os amiguinhos que estão nos vendo ali na câmera, né? É o seguinte, você quer ser mais amigo de Jesus? Sempre, né? Que ele sempre vai ser cada dia mais e mais amigo de Gostaria Jesus. de ficar conversando com ele sempre? Muito bem, né? Através da oração é o meio de conversar com ele? Você Sim, é um meio muito bom. aprendeu isso, né? E outra coisa que nós aprendemos também, né? E aí eu te pergunto, você quer todos os dias descobrir novos tesouros que tem no livro sagrado? Sim. É o seu desejo todos os dias ler a Bíblia, então, para descobrir esse tesouro? Sim. Muito bem. No estudo de hoje também, nós, claro, tiramos, né, como dica desse estudo de hoje uma coisa muito importante. Você sabe o que é ano bíblico? Sei. O que é ano bíblico? Ano bíblico a gente estudar a Bíblia, né? A gente Todo dia durante um ano. Durante um ano. É um plano de estudo da Bíblia, um plano diário de estudo da Bíblia que leva a gente a estudar a Bíblia durante um ano, né? Então, isso é ano bíblico. Já que eu quero, já que a decisão sua, né, e a decisão dos amiguinhos ali que estão nos assistindo, eu espero, seja estudar a Bíblia Sagrada, então seria interessante que ele seguisse esse plano de ano bíblico. Aí eu quero dizer para você, amiguinho, o seguinte: qual é a dica que a gente daria para os amiguinhos? Você tem que procurar o seu diretor do clube de aventureiros, de desbravador, ou então o seu professor da escola sabatina, ou até o seu papai e sua mamãe, seu conselheiro lá do clube, para que eles te ajudem, né, te dê lá um cartãozinho, um guia, para que você possa fazer o seu ano bíblico diário. Certo, Júlio? Não é assim que a gente consegue? Aí você vai aprender a fazer o ano bíblico, né? Muito interessante. Assim nós chegamos então ao fim do nosso estudo de hoje, tá certo? Amanhã a gente vai continuar. Ou no próximo estudo, né?
Não sei quando é que você vai estar assistindo a gente, mas no próximo estudo a gente vai continuar trazendo um novo tema. Um novo tema aqui da nossa revistinha. Olha aí qual é a nossa revistinha. Amigos do Coração. Sabe qual vai ser o segundo tema, Júnior? Diga aí para os amiguinhos. Como tudo começou. Como tudo começou, né? Vai ser o nosso próximo tema. Obrigado a você que ficou aí nos vendo, acompanhando o estudo. Espero que você tenha tido proveito dessas dicas e a gente vai encerrar orando, né, Júnior? Sim. Vamos lá? Quer que eu ore? Isso, eu orei no início. Vamos orar então. Oremos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para falar da tua palavra. Que o Senhor possa vir abençoar essa pessoa que assistiu e que esse estudo, Pai, tenha tocado o coração dela. Vem abençoar a gente, que nada de mal nos aconteça. E é tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vai rodar a nossa vinhetinha, vamos encerrar e até o próximo estudo, ok?